Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Eu quero suspender nesta manhã a exposição de Tiago, versículo por versículo, como estamos tratando, estrategicamente para abordar um dos assuntos que tratamos aqui domingo, repito, de forma tão veloz, aquela velocidade que eu não gosto, que eu mesmo acabo me mutilando. E aí é ruim. Mas aí eu quero aproveitar a classe de adultos jovens para agora, dentro de uma estrutura interdisciplinar, tratar dos 8 indicadores de uma igreja viva e ativa, mas também estratégias missionais de uma igreja viva e ativa. Estratégias missionais de uma igreja viva e ativa. Os 8 indicadores, eles estão dentro dos fundamentos bíblicos, teológicos e eclesiológicos. E eles nos dão base para estratégias que envolvem o como. O como fazer isso. Existem 2 livraços aí que podem ser lidos tanto pela igreja, tem sido lido pela igreja do Senhor por esse Brasil afora e o mundo, e tem sido lido também pelos empresários. Livraços. Já tem volume 1 e volume 2. Comece pelo porquê e encontre o seu porquê. Livraço, a mesma autora. Livraço. E eu tenho o privilégio de usufruir desses. Mas é tão baratinho, adquira. Ele serve tanto para a vida eclesial, para a igreja, como ele serve para os profissionais liberais, para a vida como um todo. O porquê. Comece pelo porquê e o outro encontra o seu porquê. Beleza? Então não adianta ter essa informação toda. Eu estou aqui imaginando que a televisão estivesse aqui novamente, e o slide aqui sendo passado, é só como força de expressão. Não adianta ter conhecimento e não praticá-la. Ou não saber praticar. Não adianta. Além do DNI, que é um projeto de multiplicação da igreja, desenvolvimento natural da igreja, você vai encontrar aí no meio evangélico projetos como uma igreja com propósito, muito antigo, não é? Por exemplo, uma igreja com propósito, ela trabalha a partir de Mateus 22 e 28, 5 propósitos. É uma outra didática para dizer a mesma coisa dos 8 indicadores. O primeiro propósito da igreja, e é o principal, a adoração. Qual é a base bíblica? Mateus 22. A partir do versículo 34, quando perguntaram a Cristo, Dálio, qual é o maior mandamento da lei? E perguntaram a pessoa certa, Suíla. Perguntaram àquele que é o Logos de Deus encarnado, o Verbo encarnado, aquele que é exegese do universo, quer entender o universo, olhe para Cristo. Aquele que é exegese hermenêutica das Escrituras, tudo converge para ele, tudo aponta para ele. E ele respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração. Então, uma igreja com propósito, esse projeto também de multiplicação de igreja é chamado de uma igreja com propósito. Também é antigo, não é, amado pastor Daniel? Antigo, mas bom também. A adoração é um dos propósitos e é o principal. Mas ainda em Mateus 22, continua o texto. Cristo disse o quê? Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, segundo o propósito da igreja, serviço. Cada membro servindo conforme o dom que recebeu. Por isso que temos afirmado, repetido. Aqui dentro somos todos ministros.
no sentido amplo, a palavra ministro estamos todos a serviço do Senhor, estamos todos servindo, estamos todos ministrando, conforme o dom que recebeu. Mateus 22, correto? Do 34 ao 37. Nós temos dois propósitos: adoração, serviço. Aí vamos para a grande comissão. Na grande comissão encontramos mais 3 propósitos. Claro, gente, Rick Warren, didaticamente ele fez isso, mas está na Bíblia, ele não inventou nada, ainda que você não discorde, não concorde com tudo que ele pratique lá nos Estados Unidos. Mas está na Bíblia a substância. Você pode falar desses propósitos numa outra linguagem. Aí você vai para a grande comissão, a versão mais citada dela, Mateus 28, versículo 18. Em Mateus 28, do 18 ao 20, William Hendricks divide em 3 partes. Primeiro eu vou explicar exegeticamente para depois falar dos propósitos que temos lá. Ali nós temos uma grande reivindicação do Messias. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Grande reivindicação, Débora Leal, Daiane. Segundo, grande comissão propriamente dita. Portanto, em virtude disso, por causa disso, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí temos a grande comissão propriamente dita, é o miolo da grande comissão. E o William Hendricks também chama a terceira parte, ele divide em 3 partes, exegeticamente, hermeneuticamente, homileticamente, de a grande consolação, ou a grande capacitação. Onde é que está isso aí, Mateus 28, versículo 20? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Dito isso, nós temos mais 3 propósitos aí da igreja. O primeiro em Mateus 22 é adoração. O segundo, ainda em Mateus 22, é serviço. Mateus 28, grande comissão. Primeiro nós temos ali, ou melhor, o terceiro propósito, comunhão. Ou melhor, volte um pouquinho, missões, evangelização, discipulado. Mas é missões. Portanto, ide. Saiam de onde vocês estão. Intencionalmente. E façam discípulos. É um gerúndio. O ide é um gerúndio. É indo. Indo trabalhar, faça discípulo. Indo negociar, faça discípulo. Indo advogar, faça discípulo. Indo construir uma casa como um bom pedreiro, profissão digna, faça discípulo. Indo executar um projeto, faça discípulo. Vender um carro, faça discípulo. Apresentar um projeto de engenharia, faça discípulo. É gerúndio. Mas o gerúndio está ligado ao imperativo. Ide e façam discípulos. Esse é o núcleo da grande. Façam discípulos. Não do pastor Ronilson, mas de Jesus Cristo. Então, qual é o terceiro propósito? Missões. Missões. A Mission Dei, a missão de Deus, determina a Mission Ecclesia, a missão da igreja. Christoph White escreveu 2 livros, cada um com 600 páginas mais ou menos. E o primeiro livro tem esse tema, Mission Dei, a missão de Deus. E o segundo livro, Mission Ecclesia, a missão da igreja. Livraços. Mas eu não cito para que você compre e leia, porque são livros densos. Leia extratos desses livros, que são outros livros menores que são escritos baseados neles. Exemplo, John Piper. Alegrem-se os
povos. O meu é capa antiga, uma capa velha, mas tem uma capa nova bonita. Alegre-se os povos. Livraço. Missões. É de John Piper essa afirmação. A adoração é o combustível e a meta das missões. É dele essa expressão. Já pegando carona com Jonathan Edwards, que escreveu muito sobre paixão pela glória de Deus. Então, qual é o terceiro propósito da igreja? Missões. Em Mateus 28, temos o terceiro propósito. Quarto propósito, seguida aí. Batizando-os em nome de quem? Do pastor Isonilson? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Status trinitário. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Há um só Deus. Não são papéis diferentes, são pessoas distintas e inseparáveis. Não tente explicar, apenas descreva e adore. Esse é o nosso Deus. O que é isso? Qual é o quarto propósito aí? Comunhão. Batizar, quando você estuda o sacramento do batismo, a partir das Escrituras e usando os nossos manuais de doutrinas, chamados de Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, Breve Catecismo de Westminster, e se você usar o subsídio, que são as 3 formas de unidade das igrejas reformadas dos Países Baixos, que é a Holanda hoje, Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Cano de Dort. Se você também usar a Confissão Batista dos Batistas de 1689, Confissão Londrina, e se você usar também a Confissão dos Congregacionais, a de Savoia, você vai ver lá o que significa batismo. Um dos significados de batismo é inserir a pessoa na comunidade dos santos. É inserir a pessoa na família de Deus. É o próprio Deus, é um dos significados. O batismo é o próprio Deus inserindo você na igreja dele, na família dele. Sinal e selo da nova aliança. Um dos significados. Logo, nós temos aí o quarto propósito da igreja. Comunhão. Comunhão que envolve acolher quem chega. Agora, acolher não é só dar um bom dia hoje e esquecer da pessoa de segunda a sábado, não. Nós adoecemos. Nós nos entristecemos. Nós choramos. Nós nos alegramos. Nós perdemos. Nós ganhamos. Por isso que Paulo disse, chorai com os choro, escrevendo aos Romanos, Camuel guerreiro. E se alegrai com os quê? E o quinto e último propósito dentro desse projeto de plantação de igreja, de multiplicação de igreja, de crescimento de igreja, chamado Igreja com Propósito, qual é? Ainda na grande comissão. Primeiro propósito começa em Mateus 22, a adoração. Ainda em Mateus 22, serviço. Ainda em Mateus 28, missões. Mateus 28, comunhão. E ainda em Mateus 28, o quinto propósito da igreja. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora prossigam. Bora. Ensinando-os. Gerúndio. Ensinando-os, ato contínuo. Ensinando-os. Indo, batizando, ensinando, discipulado contínuo. Discipulado não é um programa da igreja de 3 meses. O programa da igreja de 3 meses é apenas uma parte do discipulado para o batismo. O discipulado ele é contínuo. O discipulado não se resume a uma classe de escola bíblica. É tudo que a igreja faz nos seus encontros. A SAF, na sua departamental, é discipulado. Nas suas departamentais, é discipulado. A UPH, o estudo do livro, é também discipulado. Um churrasco dos homens é também discipulado. A estrutura é outra, a estratégia é outra, mas nós estamos ali discipulando um ao outro na convivência. É vida na vida.
Porque estamos ali comendo a carne e batendo um papo com o outro está observando você e você está observando o outro. E se você está procurando seguir Cristo, o outro vai ver em você um imitador de Cristo e vai querer também imitar. Por isso que Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Entenderam agora? 5 propósitos. Aí, o projeto de desenvolvimento natural da igreja chega e apresenta 8 indicadores de uma igreja viva e ativa. Primeiro, liderança capacitadora é igual a capacitação, Efésios 4:11. Segundo, ministérios orientados pelos dons, é igual à ativação dos dons, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Terceiro, espiritualidade contagiante, é igual a entusiasmo, Romanos 12, versículo 11. Quarto, estrutura funcional, é igual a eficácia e eficiência no que faz, 1 Coríntios 14, 40, tudo com ordem e decência. Quinto, culto inspirador, é igual a expiração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sexto, lembram? Pastoreio mútuo e intencional. Quem cuida de quem? Todos cuidam de todos, cada um conforme o dom que recebeu. Colossenses 2, aconselhai-vos, cuidai uns dos outros. São os mandamentos de mutualidade. Sétimo, evangelização acompanhada pelo atendimento das necessidades do outro. Compaixão e graça. Mateus 9, Cristo olhou e viu uma multidão desgarrada como ovelha que não tem pastor. Mateus 9, 35 e 36. Paulo olha Atenas e percebe isso. A parábola do bom samaritano. E, oitavo, relacionamentos marcados pelo amor. João 13, amai uns aos outros. Olha só que legal, né? Aí você tem o projeto Uma Igreja com Propósito, apresentando didaticamente 5 propósitos da igreja, como baliza, como norte, a partir da Escritura. Aí nós temos o DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. Olha que maravilha, com esses 8 indicadores. Aí nós temos, meus irmãos, uma igreja multiplicadora, que é outro projeto de uma outra denominação, que é das Missões Nacionais da CBB, Convenção Batista Brasileira. Que coisa linda esse projeto. Eu também tenho, são mais ou menos 10 livros, eu adquiri em 2016 esses livros. Uma igreja multiplicadora. Vão dizer a mesma coisa, mas dentro de uma outra arrumação fraseológica, usando outras estratégias. Aí uma igreja multiplicadora diz o seguinte: 5 princípios de uma igreja multiplicadora. Base na Bíblia. Muito pensamento no livro dos Atos dos Apóstolos. Primeiro princípio: uma igreja multiplicadora é uma igreja que ora intencionalmente por multiplicação. Você vai ler o livro dos Atos dos Apóstolos, vai encontrar com frequência uma igreja orando, 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 orando e orando. Os apóstolos presos, a oração deles, Senhor, presos, foram libertos, foram ter com os irmãos que congregavam na casa de alguém, e lá fizeram o quê? Citaram o Salmo 2, na oração. Ó Senhor, os gentios têm se enfurecido. Eles citaram o Salmo 2. E aí fizeram o link. Vê o que Pilatos está fazendo, veja o que os governadores estão tentando nos impedir, Senhor, fazer a obra. Qual foi o resultado? Foram cheios do Espírito Santo e prosseguiram pregando a palavra. Que fantástico, gente. Efésios capítulo 6, carta aos Efésios. A partir do versículo 10, nós temos ali uma teologia da batalha cristã. Se você quer aprender
uma teologia da batalha cristã, leia, releia, Efésios capítulo 10 até o último versículo, tem até bons comentários. Martin Lloyd Jones escreveu um livro só tratando de Efésios capítulo 6, do 10 seguintes. Então, primeiro lá, somos convidados a fazer o quê? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sinônimo de orem. Também, né? Use a armadura de Deus. Aí ele cita as armaduras de Deus, as peças da armadura. E em terceiro, orando em todo tempo. Em todo lugar. Ora. Em todo tipo de oração. Por todos os santos. Uma igreja multiplicadora ora, ora, ora. Ela não só fala de oração, ela ora. Agora, repito, como ora é método. Se é de 2 em 2, se é de 3 em 3, se é agora usando a rede social e amigos em oração, que é o que está acontecendo, é isso que temos que aproveitar de bom, porque a conjuntura hoje do tempo é pesada, então temos que usar o que tem de bom. A igreja não só está orando quando ela está dentro de 4 paredes, não, gente, é também. Agora aproveite, eu tenho visto os homens aí 2 em 2, que coisa boa, que maravilha. E vamos criar outras estratégias para isso. A essência é orar. Agora, como? Como mobilizar isso? Maravilha. O microfone aqui para o guerreiro e precioso presbítero Rogério. Eu sei que o que ele vai falar é bênção. É um complemento. Só relembrando, pastor, o que vimos ontem no Perspectiva, né? Se for falar tudo aqui que a gente viu, a gente passa o dia, né? Aquela questão que o pastor falou sobre, se eu não estou enganado, Jonathan Edwards, que acho que a irmã dele, não era isso? Era a irmã dele que... Foi tanta coisa que para a gente decorar os nomes é difícil. Que a irmã dele... Isso. Ela debilitada, sem poder andar, mas fervorosa, apoiando o projeto do irmão, e mesmo assim não baixou a guarda. Viu que a única ferramenta que ela poderia ter na hora, porque não andava, não podia acompanhá-lo, era orar. Por cartas. Enviava cartas para ele, descrevendo que orava constantemente para que Deus o sustentasse naquela obra, e o que ele fez foi algo impressionante. Ela tinha o desejo de ser missionária, de ir para os campos, mas aí foi acometida de uma enfermidade pesada, aí não pôde ir. E agora o que fazer? O irmão dela estava no campo, vou orar por ele. Mas vejam como ele orava. Escrevia: ó Pai, abençoa meu irmão William Cário, firma os seus pés, e vai escrevendo, fortaleça suas mãos, abra sua boca para pegar o evangelho, expurga o mal ali na Índia. Ó Pai, e cada oração dessa chegava em suas mãos, querido. Vocês entendem o que é isso? Boa, Rogério, continua. Ele também citou igrejas que não tinham estrutura nenhuma, mas alcançavam coisas incríveis, surpreendentes. E quando alguém perguntava a eles: como é que vocês conseguem isso? Vocês não têm estrutura, vocês não têm carro, vocês não têm igreja. E a resposta que o missionário deu foi que aquele povo, apesar de não ter estrutura, mas eles eram um povo que entenderam que o que faz a obra, o que faz a coisa acontecer, não é a estrutura, é a oração. Então era um povo que orava incessantemente. E os muçulmanos que se convertiam não admitiam orar menos do que eles faziam quando eram ainda muçulmanos. Se eles, como muçulmanos, oravam 5 vezes no dia, agora como cristãos tinham a obrigação de orar muito mais. 20 vezes e alcançavam coisas surpreendentes. Justamente. Excelente, guerreiro. Valeu pelo seu adendo, muito pertinente. Uma igreja multiplicadora, ela ora intencionalmente por multiplicação. Segundo princípio desse projeto lindo também, repito, são mais ou menos 10 livros também, pode procurar adquirir, faça um bom uso, desde que você faça um bom uso, para a glória de Deus, adquira. Eu não tenho essa de carta na manga, não. A obra é do
Senhor, adquira, meu irmão. É incrível, eu indico às vezes para os pastores, pastor Daniel, já acredito que eu já indiquei para alguns pastores, e da área da denominação deles. Porque me perguntaram como é que era, e eu indiquei a obra deles que eu tenho. E até hoje, nunca leram nenhum. Mas fecha parênteses. Né? Nunca leram um. Eu falo isso com tristeza. Segundo princípio de uma igreja multiplicadora, ela pratica evangelização discipuladora contínua. Agora, por favor, evangelização discipuladora contínua não se restringe ao Zaqueu na rua. Também não vai se restringir ao PGE, que vai sair do papel agora na festa da colheita. Teremos aqui possivelmente 4 grupos protótipos de PGS, pequenos grupos de evangelização, mas não vamos restringir evangelização discipuladora a isso. Isso é praticar reducionismo missionário, evangelístico, discipulador. Ela pratica evangelização discipuladora. Quem levou Pedro até Cristo? Pedro, o Pedrão, antes do apostolado. Quem levou Pedrão até Cristo? Bora, gente. Bora, no nosso linguajazão aqui, nosso nordestinês, quem levou Pedro até Cristo? Gente, não tenha medo de achar, foi. Gente, Deus usa instrumentos. Aprove ele usar homens. Quem levou Pedro até Cristo antes do apostolado de Pedro? O seu irmão André. Tem até o projeto André em algumas igrejas. Os batistas praticam o projeto André. Quem levou Natanael até Cristo? O homem a quem Cristo olhou e disse: vejo que é um homem sem dolo. O próprio Cristo atestando a ele. Quem levou Natanael? Filipe. Muitas vezes você tem o dom do acolhimento, e através do dom do acolhimento você pode levar uma pessoa que... Você usa o teu dom do acolhimento para se aproximar de um irmão teu em Cristo, ou de uma irmã que tem o dom da evangelização. Então, vocês acabaram discipulando uma pessoa. Eu não sei falar, mas sabe acolher. Acolha e leve, jogue perto do Carlos. Aproxime o Carlos. Carlos, vai ter um churrasco na minha casa, ou vai ter um cafezinho da tarde. Quando a coisa é churrasco, aí pronto, fica complicado, porque a carne está cara. Não pode condicionar isso, não. Estou dando um exemplo aqui, gente. Aí tu chama o Manuel. Manuel, tem um amigo meu não crente, eu já chamei ele para minha casa, eu sei que você nessa área, você tem um dom. Você vai lá, guerreirão, entendeu? Eu não sei falar, mas tem um dom do acolhimento. O outro tem um dom da fala. Terceiro princípio de uma igreja multiplicadora. Eu estou fazendo questão de relembrar o que desde 2021 eu tenho dito aqui. Relembrar para não esquecer e não esquecer para praticar. Porque vai sair PGE este ano. Mas eu não posso contribuir com que a igreja ache que evangelismo se restringe só a PGE. E vai ser só 4 porque é protótipo. Eu não posso, com afobação, abortar um trabalho lindo desse. Tem que ser primeiro 4 protótipos para fazer um teste com quem vai. Terceiro princípio, plantação de igrejas. Uma igreja multiplicadora, ela planta a igreja. Uma igreja multiplicadora, ela planta a igreja. Ela se envolve em plantação de outras igrejas. Uma igreja que não se envolve em plantação de outra igreja, com o tempo ela vai deixando de ser uma igreja viva e ativa. Ela vai entrando num estado de torpor. Ela vai entrando num estado, daqui a pouco ela começa a definhar. Quarto princípio, formação de líderes. É preciso formar líderes. Quinto princípio, compaixão e graça. Vejam, os nossos irmãos da Junta de Missões Nacionais da CBB, Convenção Batista Brasileira, pegaram os muitos livros bons que existem em português e inglês. Todo o linguajar, não foram eles que inventaram, estão nos livros, mas eles foram lá e fizeram estrategicamente arrumaram. É conhecido como projeto de igreja multiplicadora. Existem outros tantos recursos maravilhosos que eu não vou citar agora, senão eu não vou cumprir o meu propósito aqui, que é relembrar com vocês
como colocar isso em prática? Além de algumas coisas já citadas aqui. Como colocar um PGE em prática? Como? Como se tornar como gerar uma cultura de oração na igreja? Não adianta alguém vir dizer para mim, por favor, entenda. Precisamos fazer com que o povo esteja de segunda a segunda no templo. Irmão, isso não dá certo. O povo trabalha, o povo estuda. Não é? A gente precisa entender. Como criar uma cultura de oração na igreja? Como criar uma cultura de evangelização discipuladora? Como criar uma cultura de igreja que planta igreja? Como criar uma cultura de uma igreja que forma líderes continuamente? Como criar a cultura de uma igreja que pratica compaixão e graça? Como criar uma cultura de liderança capacitadora que capacita? E aqui eu quero abrir um parênteses. Uma liderança capacitadora é igual a capacitação. Mas essa liderança capacitadora, ela precisa abrir mão de uma coisa. Achar que tem que ter o controle de tudo. Achar que tem que ter o controle de tudo, isso não vai. Até porque Deus não deu dom só a gente. Ele deu dom a todas as suas ovelhas. Algumas igrejas são emperradas, porque a liderança ela não é capacitadora, porque parece que tem medo de perder o posto. Perder o posto para quê, gente? Há diversidade de dons. E por que a diversidade de dons? Porque há diversidade de serviço. O que não falta é serviço. Então está com medo para quê? Eu fiz questão de postar. Eu vou repetir, eu vou repostar porque eu gostei tanto. Não é porque aconteceu alguma coisa eu postei, não, porque às vezes acontece isso, viu? Existe mensagem direta, às vezes, no Facebook. Não tem nada a ver com isso, é porque eu gostei. Então eu vou repostar. E eu vou repostar e com muito cuidado aqui, eu vou fazer aqui, pontuar apenas por alto aqui alguma coisa no meio das lideranças brasileiras. Há exceções e muitas exceções, mas infelizmente temos que conviver ainda com isso. Competições entre líderes. Que desgraça, rapaz. Eu confesso que eu tenho dito para o Senhor, eu não tenho mais estômago para estar lidando com isso. Aqui é meu banco, ninguém assenta aqui. Não teu nada, cara, nem o ar que tu respira é teu. Quando eu falei que é meu banco, eu estou falando sobre liderança, né? Nem o banco é teu, nem o ar que tu respira é teu, cara. Sai dessa. O dom que tu exerce foi Deus que te deu. Exerça com diligência, com zelo, até para a glória do Senhor. Aqui ninguém sai, daqui ninguém entra. Aí a igreja emperra. Vocês conhecem a igreja assim emperrada por conta disso? Não precisa citar nome não, por favor. O objetivo não é que não construir, não. Igreja emperrada, meu irmão. Aí você vai ver algumas enfermidades. Uma delas é que a liderança, aqui, ó, aqui ninguém entra, aqui ninguém sai. 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 Deus proteja esta igreja disso. Porque o nome que se dá isso é donos da igreja. E a liderança precisa tomar cuidado para ela não... daqui a pouco incorporando essa questão de achar que é dono. 1 Pedro capítulo 5. Pedro diz aos presbíteros, eu presbítero com eles, teologia pastoral na veia, pastoreai o rebanho de Deus, 2 pontinhos, assim, assim e assado. Não assim, não assim e não assado. E um dos pontos é, não como dominadores, mas como um exemplo para os que foram confiados a você. Tem 2 problemas aí. Às vezes é a liderança, que incorpora uma liderança controladora, déspota. Todo mundo que aparece com dom agora passa a ser ameaça. O outro lado é igrejas que querem viver uma eclesiologia anárquica. Ela quer viver o estilo de igreja acéfala, sem cabeça. Não, a igreja tem liderança. Primeiro o Supremo Pastor e a liderança que ele levantou. Mas como criar essa cultura? A cultura de
treinar o Carlos e Carlos, vai, meu irmão, e vê ele avançando, e com isso a igreja avançando. Vai, Raquel, vai, entendeu? Como? É que eu quero colocar em prática apenas um assunto. Como colocar em prática um PGE? Pequenos grupos de evangelização. Como? A nomenclatura, o verbete ou a nomenclatura ela é bíblica, mas a estrutura, quem pegou e usou a estrutura numa estratégia de evangelização foi um servo de Deus lá do Paraná, salvo engano, Danilo Figueira. Você não precisa concordar com tudo que o cara diz para jogar fora as coisas boas que ele compartilha, né? Não precisa. Casa de paz. Já ouviram essa expressão na Bíblia? Tem. Cristo disse, olha, ao entrar numa casa e permitir que vocês entrem, essa casa é de? Esse homem é de paz. Entra e fique lá. Anuncie o Evangelho. A partir daí, esse servo de Deus usou essa expressão estratégica. O que é uma casa de paz? Então vamos lá. O presbítero Adoaldo, ele tem a sua rede de amizades, que nós chamamos de fator oikos. Ele tem amigos. Aí ele intencionalmente, ele fita em um ou dois deles e diz, eu vou investir nesse. Aliás, ele tem feito isso, viu? Tem gente aqui que tem feito isso. Eu estou tratando agora com o PGE. Aí ele chega para esse amigo e diz, eu quero te fazer uma proposta. Já é amigo, gente, entendeu? Eu quero te fazer uma proposta. Você não quer participar comigo de 6 encontros com mais 4 irmãos da igreja? Pode ser na sua casa, mas também pode ser na minha casa. Porque às vezes você pediu um não crente para abrir a porta da sua casa 6 vezes, ele não vai querer às vezes, não é? Mas se você abre a porta da sua casa como membro da igreja, para ele ir para 6 encontros ou 7, é mais fácil ele ir, é ou não é? E faça coisas simples, porque para ter continuidade tem que ser simples. Aí o amigo do presbítero Adoaldo disse, ótimo, vai ser aonde? Não, vai na minha casa. Vai ser de 15 dias, vai ser uma vez por semana. Também tem que ser flexível quanto a isso. Aí agora o PGE Mateus, que é composto pelo presbítero Adoaldo, auxiliadora, presbítero... Nomes, estou citando aqui, gente. Eu não vou botar pessoas com o mesmo dom da fala num grupo só não, que é desperdício de energia. Tem que ter gente com dom de acolhimento, tem gente com dom de fala, tem gente com dom de serviço. É aquela pessoa do grupo que diz, eu gosto de fazer um pastelzinho de queijo, aqueles pequenininhos para levar. É dom de Deus. Aí está o Adoaldo, Rogério Dali, Manuel e Neuma, PGE. Aí agora 6 encontros na casa do amigo, nome fictício aqui, na casa do amigo João Eduardo. Entenderam agora, gente? Como colocar isso em prática? Começa com você. É você olhar para o seu fator oico, sua rede de amizade. Camuel tem o seu fator oico, até na sua área, do tempo de faculdade, lá de Campo Formoso, que mora aqui hoje, não é isso, Raquel? Eu vou investir nesse. Aí Camuel também foi lá, arou a terra, o amigo aceitou, aí vai agora o PGE de Camuel. Camuel e Raquel, Léo e Natália, Ricardo e Thelma. 6 encontros. Vai ser aonde? Não, vai ser na minha casa mesmo. Vai ter o que lá? Vocês vão fazer o que lá? Faz uma coisinha. O primeiro faz um cuscuzinho. Os outros dias só chá e biscoito. E o último, para encerrar, um cuscuzinho com charque. Raquel, eu não vou nem citar, viu, Raquel? Raquel, você entendeu, Raquel? Ele me fez lembrar, não vou citar não, Raquel, fica tranquila. Mas foi muito bom, viu? Ficou marcada aquela, Raquel. Deus seja louvado. Vocês entenderam, gente? Agora tem que ser isso com intencionalidade. Primeiro buscar a casa de paz. A casa de paz é quem? Eu vou buscar na minha rede de amizade.
Eu tenho um livro com o título Evangelização Familiar, evangelizando os meus amigos. Como evangelizar os meus amigos? Não é já chegar com os dois pés no tórax do seu amigo, se tu não acreditar, tu vai para o inferno hoje. Isso já vai falar lá na frente. Se de fato ele não se decidir, é problema dele. Mas entende. Agora é preciso entender que isso é dever nosso. Entendeu, Geisa? Eu errei, Geisa. É Geisa. Entendeu, Tamires? Agora é preciso que você invista no seu fator oix. Gente, preste bem atenção. Como é que eu vou arar a terra para que o amigo... Como é que o Adualdo, o presbítero amado, ele vai arar a terra para que o seu amigo aceite participar de 6 encontros na sua casa ou 7? Queridos, nós somos tidos como um povo no mundo caliente, caloroso. Às vezes, pequenas ações conquistam o outro. Dá um mimo. Do nada, aproveita assim, compra um chocolate 70. Procura saber o que é que a pessoa presta. É sério, gente. Procura saber o que ela gosta, dá lá o mimo. Gente, é fascinante um mimo. Preste bem atenção o que é um mimo. Eu não vou citar o nome não, até para não... Mas essa mochila estava aqui, ó. E eu atendendo após a EBD, uma ovelha me chamou e tal. Aí quando eu chego em casa que eu abro a bolsa, balinha de café. Alguém queria entregar em mãos, mas essa pessoa percebeu que eu estava atendendo uma ovelha, então ela não conseguiu botar na minha bolsazinha. E depois ela mandou no WhatsApp. O senhor viu lá? Eu digo, vi. Você sabe o que é o valor disso? Não é o valor de uma balinha de café, não, meu irmão. Claro que essa pessoa sabe que eu gosto da balinha de café, entendeu, Valber? Mas está muito mais do que isso. É o valor afetivo, é o cuidado. É o cuidado. É alguém dizer, por favor, não vou narrar isso aqui, gente, para você me chamar para almoçar hoje, não. Por favor, não é isso, não. Estou dando um exemplo. Chame o outro, é seu amigo. É você estar assim, dizer, olha, eu quero que você vai almoçar comigo hoje. Para uma lasanha de carne. Mas sabe que a outra pessoa não come carne, faz de frango. Ô, gente, você está entendendo com as pequenas coisas, você se importar com o que o outro come. Invista no meu amigão, ele gosta de um cafezinho. Eu vou comprar um pacote, eu sei que está caro, mas ele gosta de café. Eu vou comprar um café, me diz o nome aí, o café no Brasil mesmo, mas ele é melhor. Hã? Olha, é caro, né, Guerreiro? 3 Corações, Pilão, Maratá. Eita, propaganda boa, manda um dinheirinho aí pra gente. Para a primeira. Mas não tem um nome aí também, que é um café, como é que chama, gente? É árabe? Como é que é? Arábico? É não? Eu não entendo, eu gosto de café, mas não entendo muito, não tem? Tu sabe que ele gosta, vai lá. Ainda que seja uma vez no primeiro semestre, que a outra no segundo, um pacote de café de R$30. Mas, gente, isso marca. Então, quando você convidar para 6 encontros, esse cara, mesmo que ele não queira no início, ele vai dizer, mas pai, esse cara me cuida tão bem de mim, que eu vou. No primeiro dia ele vai ali, ele está ali, mas meu amigo, daqui a pouco o soberano Deus rasga o coração, daqui a pouco ele diz, não, continua, mas não, calma, não continua não pode não. Agora você vem também para a gente, tu vai ser encaminhado para o discipulado, daqui a pouco tu vai para um grupo também. E se ele disser, e se eu quiser entrar no grupo de você, a gente deixa para ele aprender. Eu abro a minha prateleira em casa, aqui e acolá, escondido de jade. Eu gosto de comer tomate puro com sal. Não faça isso, por favor. Mas alguém me deu uma ideia boa e alguém me deu um mimo. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Sal integral. Ele tem minerais maravilhosos. Mas para mim, quando eu pego essa sacola de sal hoje, é eu pegar e olhar para ela. Às vezes eu abro para pegar um biscoito. Também não faça isso não, eu gosto de biscoito recheado. É loucura. Mas quando eu olho para esse pacote de sal hoje, eu me sinto mimado, eu me sinto amado, queridos. É um mimo. Nós temos que ser intencional, é isso, preparar a casa de paz. Eu vou saber o que é que ele gosta de um café, ou então chama ele para um cafezinho. Isso é investir no reino de Deus.
Seja uma balinha de café, seja uma balinha, seja um cafezinho, seja um cuscuz com ele. Eu não estou falando para você me chamar, não, é para você investir no seu fator oicos. Agora, quando me chamar, não abra mão do cuscuz, não. E eu não tenho um problema com cuscuz queimado, não, viu? Não tenho problema. Entendeu? Sim. Sorvete. Levou sorvete? Aqui, gente, levou sorvete. É sério, gente, mimo. Mimo. O pãozinho? Ah, tá, eu tenho que citar essa. Não, também, já que eu não estou citando, não vou citar. Aqui, quando eu estou em casa, estudando, gente, aí começa no portão. Pá, 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 pá. Aí a cachorrinha lá. Sabe como é que é cachorro pequeno? É late mesmo, é no mole. Aí daqui a pouco. Quem foi que sorriu aí, menino? Rapaz, sai. Isso é demais, viu, Ilka? Cuida do seu pastor, Ilka. Isso. Eu esqueci agora, me ajudem. Eu vou encerrar, gente, ó. Várias vezes, gente, aí daqui a pouco eu abro. Nessa aí eu vou lá e vou ver. Está aqui. Pagaram e mandaram te entregar. A mulher da padaria chega lá com 6, 7 pães. Alguém aqui da igreja aqui passa lá. Eita, meus irmãos, é aquela tardezinha de 15 horas, quando eu fecho o livro, eu quero um cafezinho, um pão e manteiga, guerreiro. Isso é mimo, o valor vai para além do pão. É sério, guerreiro, o valor vai para além do pão. Isso conquista a gente. Não é comprar o outro, não tem nada a ver com isso. É mimo, é dar carinho. Agora imagine você fazer isso com o teu amigo que não é cristão. Você que sabe onde é que tem aquele pão caseiro. E você chega, rapaz, na minha rua tem um pão caseiro. Aí você faz logo ele salivar, se ele gosta. Eita, meu amigo, se eu morasse perto do Guerreirão, aí você fica caladinho, percebeu que ele gosta. No outro dia, compra cedinho, leva na sacolinha, está aqui, Guerreirão. Eu duvido que você não vai se esquecer, Robson. Entende como é que coloca em prática isso? No dia da festa da colheita, teremos aqui no mínimo 4 grupos, protótipos. É claro que eu já estou de olho, vou ter que chamar. Se você não tiver nos 4 grupos, por favor, calma, é só porque são 4 grupos protótipos. É o primeiro teste, porque senão você aborta. Não adianta querer pegar toda a igreja, fazer 20 grupos, guerreiro, e nenhum vai fazer nada. Aí aborta o trabalho, aí tem ainda alguém pode ser tomado pelo pessimismo, tá vendo? Não funciona não essas coisas. Tem que ser com cuidado. Mas começa por aí, casa de paz. Todos nós temos amigos. Quem tem colega aqui de academia que não é cristão? Levante a mão. De academia. De escola. De faculdade. Esse dia eu estava contando, eu não sei se eu vou levar adiante. Deus que sabe a faculdade. Eu sei que eu amo direito, mas não sei se eu vou levar adiante. Eu tenho conversado com o Senhor. Não é por conta do curso, não. O curso é maravilhoso. É por conta do todo do ministério. Entendeu? Mas eu estava olhando para a sala esses dias, eu daria quantos cada dia de Natal aqui? Senhor, já pensou em entregar cada dia de Natal para cada aluno daquele? Entendeu, Rogério? E o resultado pertence ao Senhor. Eu vou tentar verificar quanto é que está cada dia. E eu peço que o Senhor me dê a oportunidade de fazer isso. Tem um jovem hoje que eu sento ao lado dele direto. Ele gosta de literatura, então ele Shakespeare, Dostoiévski. E eu gosto também dessa literatura. E meu amigo, o jovem, quando chega sendo perto de mim, eu estou aproximando dele. Entende? Casa de... Ele falou para mim, eu gosto de conversar com você, Luiz. Eu falei, eu com você também, viu? Está entendendo? Vou ficar por aqui hoje, que eu vou continuar no próximo domingo. Como colocar em prática? Não é dele ficar dizendo para a igreja, evangelize, entendeu, Sônia? Sandra Guerreira, Carlos Guerreiro. Tu és um guerreiro, Carlos. Guerreiro, Carlos, quem não te conhece muito, não imagina o quanto você é comunicativo, né, guerreirão? Pelo menos eu percebi isso. Estou errado, Sandra? Muito comunicativo.
Eu já vi casos reencontrando alguns amigos da infância com uma alegria que eu fiquei assim. Entendeu, Carlos? É isso. Inclusive, um deles tem nos visitado, não é? E me chamou, pastor, é isso. Bless. O primeiro L do bless é leia o outro pela escuta. Para aqui hoje. Que o Senhor nos abençoe.